Amados, em uma ocasião, nós recebemos lá na clínica adventista da Bahia, uma senhora que tinha uma história interessante para nos contar. Ela chegou numa cadeira de rodas e quando chegou à nossa frente, ela botou todos os remédios sobre a mesa e tudo, estou tomando tudo isso aqui. E eu comecei a ver os exames. Diabética, hipertensa, colesterol lá em cima, uma série de coisas, osteoporose, artrite, artrose, tudo. E ela disse: professor, como é que o senhor acha que estou? Aí eu lembrei do meu amigo pastor Miguel e disse: minha senhora, a senhora está espandongada. A senhora está espandongada. Mas vamos fazer a senhora, submeter a senhora a um processo de desespandonganização. Criado agora, pastor. E aquela senhora tinha algo difícil com ela. As mudanças eram difíceis para ela fazer, porque ela tinha uma crise de identidade. Em realidade, ela não sabia quem era e não sabia a importância dela. E tinha uma crise emocional tremenda. E eu imagino que essa crise dessa senhora é uma crise porque muitas pessoas passam, caladinhas às vezes, com um sorriso para disfarçar nos lábios, mas passam por uma crise muito grande. Mas não só são essas pessoas que passam por crise, nós todos passamos por ela. E em realidade a crise de saúde que estamos vivendo é algo espantoso, porque nós temos uma outra crise, que é a crise de identidade. Em realidade mesmo temos dificuldade para aceitar quem somos, ou às vezes pensamos que o que dizem que nós somos, o que a Bíblia diz que nós somos, não é uma coisa literal. E por isso que eles apresentam esse tema agora, que tem um título interessante. Perceberam alguma coisa estranha ali naquele título? Perceberam o plural, não foi? Na Bíblia Sagrada existem coisas escritas e coisas que não estão escritas, mas podem ser muito bem compreendidas quando nós lemos a Bíblia e transportamos o que aconteceu no Israel literal com o que acontece no Israel espiritual hoje. Portanto, que aqui vamos fazer algumas colocações que estão claras para o Israel espiritual, mas que o Israel espiritual não pode ler na Bíblia, mas pode discernir espiritualmente daquilo que está na Bíblia Sagrada, daquilo que foi dito ao Israel literal no tempo adequado. Hoje nesse momento nós vamos conversar sobre a purificação do templo do Espírito Santo e vamos ver como há nesse tema uma relação direta entre saúde e espiritualidade. Como criou Deus o ser humano? Como lhes disse, a crise de identidade é a coisa mais importante que a gente precisa trabalhar. E como criou Deus o ser humano, hein? Vamos trabalhar isso, vamos compreender melhor. O ser humano foi criado em pureza e em santidade. A Bíblia Sagrada descreve muito bem essa criação no capítulo 1 de Gênesis. Então está escrito, a Bíblia Sagrada descreve tudo quanto Deus fez. E eu gosto de pensar Deus criando as coisas, sabe? Ele vai criando, a Bíblia vai descrevendo, e é com detalhes que a Bíblia descreve. Deus já previa que ia se inventar essa coisa de evolucionismo e tudo mais, né? Mas a Bíblia vai descrevendo com detalhe. Deus foi criando e tudo é harmonioso, tudo é uma questão de princípio. Não foi nada ao acaso, não veio de explosão alguma, como querem alguns. É tudo muito lindo, muito belo e com muito sentido. Por exemplo, primeiro ele criou o reino mineral, não é? Primeiro criou o reino mineral. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Ele tratou de minorar isso, criou as luzes, o sol, o luminar da noite, o luminar do dia. Depois ele criou a atmosfera, mas tudo quanto ele fez no primeiro momento não tinha vida. Olha, e por que Deus não criou primeiro o reino vegetal e depois ele não criou o reino animal, hein? Porque cada coisa tem um propósito, O reino mineral foi criado primeiro porque o segundo reino dependeria diretamente para existir do primeiro reino. Porque os vegetais tiram do solo
o alimento mineral, não é? E levam para as folhas e expõem suas folhas ao sol e juntamente com o carbono que eles tiram do ar, fazem essa reação maravilhosa chamada fotossíntese, que produz as matérias orgânicas, não é? Mas espera aí, vamos analisar a segunda criação, que foi o reino vegetal. Observem bem, para que uma jaqueira põe jaca, se a jaqueira não aproveita nada da jaca que ela põe? E para que um pé de melancia, aquela raminha muito tênue, põe um fruto desse tamanho se ele não aproveita nada, hein? O reino vegetal foi criado para doar. Como todos os reinos, o mineral doa para o vegetal e sustenta o vegetal. O reino vegetal doa para o reino animal. E sim, por isso que o segundo reino tinha que ser o reino vegetal. Porque ele transforma tudo. O reino animal precisa de coisas do reino mineral e do reino vegetal. E aí está a razão de existir do reino animal. Há uma cadeia de dependência entre esses reinos. E por falar em reinos, que coisa interessante, animal, vegetal e mineral. 3 reinos completamente diferentes que formam uma só coisa, a natureza. Unidade na diversidade. Assim como é Deus, é a sua criação. Em princípio, ele se transporta para aquilo que ele cria, não é verdade? Mas Deus foi criando as coisas, né? Criando. E também Deus gosta de avaliar o que faz, eu imagino, né? A Bíblia Sagrada não diz, mas eu sempre imagino Deus se afastando um pouco, olhando tudo que fez e proferindo as palavras. E viu Deus que isso era bom. Essas palavras estão em Gênesis capítulo 1, verso 10, 12, 18, 21 e 25. Ele sempre avaliando e sempre proferindo esta colocação. Tudo que ele fez, ele avaliou que era o quê? Bom. Mas Deus é um Deus de apenas bom? Aí quando Deus completou os 3 reinos e criou a natureza, ele então criou algo por fora desses 3 reinos. Algo especial que a ciência insiste em dizer que pertence ao reino animal, mas que por suas características bíblicas, eu tenho meus questionamentos sobre isso. No verso 31 de Gênesis 1, depois de haver criado todas as coisas, Deus fala da criação do homem e profere uma avaliação. Olha só, qual foi a avaliação de Deus para o ser humano que ele acabara de criar, depois de criar toda a natureza? Muito bom. Agora, cavalheiro, por favor, peçam desculpas aí às damas, porque só havia o homem aí, não é? Só havia o homem foi capaz de mudar, sim, a concepção de Deus para o que ele havia criado. Por favor, peçam desculpas às damas aí, por isso que nós somos assim tão bonitos, né? Tão elegantes, e elas nos desejam tanto e tudo mais, não é? Mas nós somos assim. Por favor, damas, desculpem, tá? A falta de modéstia aqui, mas sendo criado porque nós fomos, porque modéstia, né? Bom, mas não se assanhem muito não, viu? Porque depois de criar a gente, com uma costela da gente, Deus fez a mulher e então, porque Deus não é Deus de apenas muito bom, né? Ele é um Deus de excelente. Então ele criou a mulher e completou os 2 e fez a excelência da sua criação. Muito bem, mas eu quero dizer para você que você é um ser especial. E por que eu tirei você do reino animal e não deixei você na natureza? Porque você foi criado para ser o mordomo de Deus, para tomar conta da natureza. E mais que isso, você é um ser tão especial que você é a maior figura da imagem e da semelhança de Deus sobre a face dessa terra. Isto é você. Você é uma criação especial, pertence a um 4º reino que não é desse planeta, é o reino de Deus. Você pertence a ele. Tudo pertence ao reino de Deus, claro, mas você tem as características mais notáveis e sublimes, porque você é o mais parecido com a divindade que há aqui. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Mas, meus amados e queridos, como é que a gente vai ver? A Bíblia prova que nós somos um ser criado especialmente. De tudo que Deus criou, eu tenho poucos comentários. A rigor, e viu Deus que era bom. Houve tarde de manhã, tal dia. Mas quando a Bíblia trabalha e nos fala sobre a criação do homem, parece que a coisa muda. O homem foi criado à imagem de Deus. E que mais? Foi criado com inteligência e poder diferente do poder dos animais.
O João de Barro faz uma casa de um piso só, é o térreo, a existência dele inteira. O homem, quando João de Barro fazia uma casa de um piso, o homem nem casa sabia fazer. E hoje em dia ele constrói edifícios e outras coisas maravilhosas, símbolo da inteligência usada para essas coisas, não é? Mas outra coisa também que a Bíblia fala, o homem foi criado com uma missão especial, tudo na sua mão, tome conta para mim, a missão é ser mordomo de Deus, não é? Que mais então que mostra na Bíblia que o homem é uma criação especial? Ele foi criado com um estilo de vida especial, porque uma das primeiras preocupações de Deus foi começar a montar esse estilo de vida, e começou por onde? Pela alimentação, porque nós somos o que comemos. Depois ele nos deu, é claro, outros hábitos, mas quando o homem foi criado, ele foi criado também em conformidade com o lugar onde deveria habitar. Muita gente diz que essa coisa de que Deus fez o homem do pó da terra, fez um molde e soprou, e o homem que foi feito do pó da terra passou a ser alma vivente, isso é figurativo, que é diferente, mas será que é? A ciência mostra para a gente. Observem, o nosso planeta, do qual fomos tirados, esse planeta tem quanto de superfície sólida, de sólido nele? Quanto tem? Uns 25%. E o corpo do homem, quanto tem de sólido? Uns 25%. E quanto do planeta é água? 70% em média. E quanto do corpo do ser humano também, em média, é água? 70%. E quanto do planeta é atmosfera, ar? 5% em média. E o ser humano também, uns 5%. Mas espera um pouco, planeta e ser humano, sólido, líquido e gasoso. E sólido é diferente de líquido, que é diferente de gasoso, mas os três se unem para formar um planeta ou um ser humano. Unidade na diversidade. Que coisa interessante isso, né? Mas continuamos, enfim. As semelhanças são tremendas. Por exemplo, o corpo do ser humano tem em torno de 83 minerais, a água do mar tem os mesmos 83 minerais. Os minerais mais encontrados na água do mar são os mesmos mais encontrados no sangue humano. Os menos encontrados na água do mar são os mesmos menos encontrados no sangue humano. Que interessante, o planeta tem água salgada e o nosso corpo também tem o sangue, não é? O mar e o sangue. O planeta tem água doce e nós também temos a linfa. Quer dizer, são coisas maravilhosas que mostram a semelhança, por isso que podemos dizer que o ser humano é o planeta transformado em gente. Não sei se você já tinha visto isso, mas a diferença é que tem o sopro de Deus, e o que o faz uma criatura especial, meu querido, é isso. Por fim, o homem foi criado para a glória de Deus, não é? Mas para que Deus criou o ser humano? Sim, para ser um belo santuário. Esta é a grande motivação de Deus. Porém, todas essas coisas lindas e maravilhosas que estamos falando sobre o ser humano, elas perderam o seu brilho, de certa forma, na queda do homem. Foi desastroso isso. O homem caiu, e com esta queda do homem, ele manchou a criação de Deus. Não a deturpou completamente, porque Cristo Jesus restaurou. Mas, queridos, a queda modificou a relação do homem com Deus. O primeiro a se decepcionar e se desapontar foi o nosso Deus. Quando chegou no jardim, procurou Adão, e Adão estava escondido. Não tinha comissão de recepção, como sempre havia antes do pecado, né? E aí foi necessário o sacrifício de animais inocentes, para que Deus mostrasse ao homem um plano de criação que ele havia abordado desde a fundação do mundo. Deus ensinou um novo plano de relacionamento entre ele e o homem, com muita tristeza. Sabe, o que acontecerá se um dia pegarmos uma nave e formos em direção ao Sol? Poderemos chegar ao Sol? Vamos derreter antes, porque não temos mais um corpo imortalizado na presença de Deus. Assim é a presença da divindade, porque Deus é muito mais radiante do que o Sol, uma estrela de quinta grandeza. E não aguentamos nem o Sol, quanto mais a glória de Deus. Assim, Deus sabia que a glória dele poderia danificar a nossa saúde, e ele sabia que ele tinha que se afastar fisicamente de nós. Isso foi a grande tortura dele, porque ele gosta de estar com a gente, ele é gregário, ele gosta de estar perto da sua criatura, ele cria 1000 maneiras de estar perto do ser humano, porque nós somos muito importantes para Deus. Assim, meus queridos, são os dados históricos da Bíblia que comprovam isso que eu estou dizendo para vocês. Deus sempre quer estar perto da gente. Criou muitas maneiras.
Por ocasião do dilúvio, por exemplo, ele tentou purificar nossa espécie para que outras pessoas ressurgissem de Noé e seus filhos e ele pudesse ter um ser humano mais puro, mais próximo dele. Falhou porque os filhos de Noé colocaram tudo a perder. Deus criou os patriarcas como um meio de ligação e de transmissão da sua palavra. Ele criou os profetas e através dos profetas ele ensinou a gente coisas maravilhosas, fez predições, cumpriu todas elas, mostrou o amor dele por nós, mas nós matamos os profetas de Deus e os que nós não conseguimos matar, não criamos na mensagem deles. Depois Deus suscitou um povo, escolheu um povo, o povo de Israel. Esse povo teria que testemunhar de Deus, que Deus é todo poderoso. Era o único povo na época que era monoteísta, tinha um só Deus. Ele precisava mostrar que o Deus dele era o maior de todos, precisa viver uma vida de louvor a Deus e dar testemunho de Deus, mas não aconteceu isso porque Israel se perverteu e seguiu após outros deuses. Mas Deus não se deu por vencido diante da maldade humana, ele estaria perseguindo o homem, oferecendo ao homem sempre a sua companhia e a sua salvação. Deus então levou Israel para o deserto e lá criou a imagem do santuário, um modelo do santuário celestial. E lá no santuário ele estaria para esperar o homem para louvá-lo. O que o homem fez? Contaminou o santuário do deserto. Que lástima! Então Deus não se deu por satisfeito e disse: eu vou agora na figura do meu filho, eu vou em carne e osso, eu vou na figura do meu filho, eu quero estar entre o meu povo, eu quero estar com eles. E veio. E o que é que nós fizemos com esta outra forma de Deus estar perto da gente e se contactar com a gente? O que é que a gente fez? A gente pregou Jesus na cruz, a gente matou Jesus, né? Mas Deus não se deu por vencido e atualmente Deus tem o seu Israel espiritual, o Israel moderno, para o qual eu estou falando aqui de um segmento representativo demais. E é um prazer e um privilégio estar com vocês aqui, trabalhando esse tema. E meus queridos, quando Deus libertou Israel, eu disse a vocês que a gente vai fazer alguns comparativos entre Israel literal, né, e todo o seu drama no Egito e o Israel espiritual de Deus de hoje, para que o Israel espiritual de Deus possa saber o que ele significa. Quando Deus libertou o seu povo e pôs o povo no deserto, Deus deu ênfase especial ao santuário. Vamos reprisar alguma coisa, né? O texto-chave é Êxodo 25:8, onde Deus diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar entre eles. E por favor, atente para o termo farão e entre, porque esses dois termos são muito importantes para a gente. A mensagem para o Israel do deserto, Israel literal, era esta: me farão um santuário para que eu possa habitar entre eles. A mensagem que mostrava um Deus que queria estar com o seu povo, que ansiava estar com o seu povo, porque esse Deus dava importância de vida a este povo. Mas, meus amigos, quando Deus trabalhou a construção do santuário, ele disse isto: olha, me farão um santuário conforme o modelo que eu te mostrei, assim o farás. Ellen White nos dá mais luz sobre essa questão do modelo. Diz ela em Patriarcas e Profetas, página 356, que Deus apresentou ante Moisés no monte uma visão do santuário celestial e lhe ordenou que fizesse todas as coisas de acordo com o modelo que ele havia mostrado. Moisés viu o santuário, era tão importante como meio de comunicação entre Deus e a sua criatura, que Deus apresentou em visão a Moisés e disse a ele que deveria ser feito exatamente daquela forma. E como é que era este santuário, hein? O santuário tinha 3 partes distintas, note bem, 3 partes distintas, né? A primeira parte, a mais ampla, era o átrio. Depois, uma segunda parte intermediária, em termos de tamanho, o lugar santo, que já estava na tenda. E uma terceira parte, bem menor mesmo, o lugar santíssimo. E quando Deus estruturou o santuário, Deus o fez de uma maneira maravilhosa. Por exemplo, o santuário estava todo revestido por um tecido especial, fundamentado com bases sólidas em estacas muito sólidas. O tecido era preso a estacas muito sólidas. O que forrava a tenda, por exemplo, era uma camada de
um revestimento com 3 camadas de pele, não é verdade? Assim está aqui, e chamou-se a esses 3 lugares de átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Muito bem. Vamos ver agora quais eram as coisas que tinham nesses 3 lugares, não é? Observem bem que os móveis do lugar do átrio eram 2 que se destacavam. No átrio podíamos encontrar muitas coisas, né? Podíamos encontrar o pecador, podíamos encontrar o animal que ele estava oferecendo, podíamos encontrar sacerdotes, etc. e tal. Mas o que se destacava lá eram 2 móveis realmente. O altar do holocausto, onde depois do sacrifício o corpo do animal era colocado e era consumido, mudava quimicamente, não é, a composição dele. E o sangue que era coletado saía com o sacerdote e passava na pia, e aqui o sacerdote fazia a sua purificação. Portanto, essas 2 coisas se destacavam no lugar, no átrio, né? No lugar santo tínhamos 3 destaques: o altar que tinha os pães asmos, o altar do incenso e o candelabro. Vamos dar uma atenção especial ao estudo desse candelabro. Observe que a parte mais delgada dele fica para baixo e em cima dele nós temos uma parte bem ampla, com 7 lâmpadas, cada uma delas presa a uma estrutura tubular. Portanto, saíam da parte mais alta do candelabro 7 estruturas tubulares. Isso é uma coisa muito importante, né? E no lugar santíssimo, o que é que encontrávamos nesse santuário? Nós encontrávamos 2 coisas importantes. Encontrávamos aqui a arca, né? E dentro dessa arca, que era toda revestida de madeira, mas tinha uma tampa muito dura, o propiciatório de ouro puro, dentro dessa arca nós tínhamos 3 coisas que se destacavam. Quando se abria a arca, de cara se dava com algo no meio muito grande que se destacava. O que era isso, gente? As tábuas da lei eram quantas? 2. Estavam separadas? Estavam juntas? E o que tinha nelas? Quantos mandamentos? Guardem esse número, tinha 10 mandamentos. Aqui de lado havia um potezinho com o que mesmo? O maná, um alimento puro, símbolo de pureza, símbolo de proteção, símbolo de equilíbrio, né? Porque tinha todos os nutrientes. Foi a monodieta de Israel no deserto, né? E aqui de lado o que tínhamos ainda, hein? A vara de Arão, a vara que Arão cortou numa árvore, que andava com ela, que passou muito tempo desconectada da árvore, já era uma madeira morta. Mas o que foi que aconteceu com essa vara quando foi posta aqui, hein? A vara de Arão floresceu. Muito bem. Além dessa parte física do santuário, que a gente está sintetizando aqui por causa do tempo, né? A gente também tinha a parte ritual no santuário, né? O supremo sacrifício, o mais característico de todos os sacrifícios oferecidos, era, sem sombra de dúvida, o cordeiro. Um cordeiro pela manhã e outro à tarde. Esse cordeiro que era oferecido tinha características especiais. Não era qualquer coisa que entrava no santuário, porque nunca foi plano de Deus que em santuário entrasse qualquer coisa. Assim que o animal tinha que ser do jeito que Deus disse, e ele tinha que ser um animal inteiro, um animal sem manchas, um animal que era o primogênito, enfim, todas essas características de pureza que vocês sabem que o cordeiro tinha, porque ele representava a Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Desnecessário se faz dizer para vocês como é que era o sacrifício aí, não é? Mas o pecador degolava esse animal e aparava o sangue aqui, o sangue era entregue ao sacerdote, e o sacerdote então saía em direção ao lugar santo, mas antes dele entrar no lugar santo, ele passava ali na pia para a purificação, e essa coisa é muito interessante para a gente. Mas sabe, toda vez que Deus construiu um santuário, Ele construiu com propósito, e vocês agora, por favor, me ajudem me dizendo quais eram os propósitos do santuário. Qual é o primeiro, gente? Então, todo o santuário é símbolo da presença divina. Segundo propósito, vejam vocês, santuário é lugar de reverência, santuário é lugar de santidade, de nada contaminado, de adoração constante a Deus. Mas qual é o terceiro propósito? Assinalar o poder de Deus. O santuário tem que ter poder. O santuário tem que mostrar a Deus na sua existência. Qual era o outro propósito, o quarto propósito?
Este era o propósito do santuário do deserto, o santuário do Israel literal, mas agora tem o santuário do Israel espiritual, que tem o propósito de anunciar a segunda vinda de Cristo, não é verdade? Qual era o quinto propósito? Daqui a pouco vocês se calam. Qual era mesmo o quinto propósito, igreja? Todo santuário, especialmente o santuário que vive nos últimos dias, tem a obrigação de direcionar o pensamento das pessoas para o céu. O último propósito, então? Isso, no amor ao próximo, evidenciamos o que Deus faz conosco. Sabe, queridos, o ser humano é, sem sombra de dúvida, um edifício de bela arquitetura. O corpo do ser humano é algo maravilhoso, sabe? E a Bíblia Sagrada nos diz isso e nos garante isso, porque em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, a Bíblia nos diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu tenho uma preocupação para partilhar com vocês, meus queridos irmãos, com esta frase aí, com este texto da Bíblia. É que lemos muito isso aí e não damos a ele a importância devida. Até porque não temos tal consideração por nós mesmos, sabe? Isso é uma coisa lastimável. Porque eu quero lhes dizer que muita gente pensa que somos apenas santuários figurativos. E há um risco tremendo em pensar que somos apenas santuário figurativo. Porque se é verdade que essa frase está dizendo que eu sou apenas um santuário figurativo e não literal, também é verdade que a questão de que o Espírito Santo habita em mim, isso também é figurativo, não é literal. E aí está um perigo muito grande. E nós vivemos e procedemos como se não fôssemos santuários literais, e sim figurativos. E que essa questão do Espírito Santo em mim é apenas uma figuração. Mas eu quero lhe dizer que é o maior erro que nós podemos cometer. Porque o que eu estou vendo aqui, e o privilégio que estou tendo, e agradeço a Deus, é que eu não estou falando simplesmente a pessoas. Eu não estou falando simplesmente a seres do reino animal, como que é a ciência. Eu estou falando a seres muito especiais. Eu estou falando a santuários do Senhor. Há lugares onde o Espírito Santo mora e vive e quer habitar. E isso é maravilhoso. Isso é, sem sombra de dúvida, sensacional. Mas vamos analisar um pouco. Será que nós somos realmente santuários literais ou figurativos? Ah, meus queridos, observe, eu coloquei, peço desculpa aos muito bons, eu coloquei o excelente aí, né? Para que a gente pudesse trabalhar. Observem esse santuário, vocês enxergam esse santuário? Como foi feito esse santuário? Foi um molde assim? Deus achou que devia fazer alguma coisa assim, andou fazendo? Não, ele tinha um modelo, e o modelo era o santuário celestial. Mas professor, como é que eu vou ver aí o santuário celestial, se eu nunca vi santuário celestial nenhum? É simples, eu tenho algum modelo de santuário celestial? Eu tenho o santuário do deserto, né? Eu posso fazer as comparações. Vamos ver se isso acontece. Claro que não é literalmente a coisa, mas em princípio, será que somos um santuário literal? Observem, todo santuário tem um revestimento especial, um tecido especial que reveste esse santuário. Este aqui tem ou não tem? Você tem ou não tem um tecido especial? Este tecido especial fica preso a estacas muito sólidas. O que são essas estacas sólidas, hein? São os ossos, você os tem. Mais que isso, quantas camadas aqui tem nesse tecido especial? 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Que interessante. Você não está vendo, porque aqui não dá para ver, mas aqui embaixo você tem, além da parte torácica, a parte abdominal. Espera aí, quantas partes tem esse santuário? Ele tem uma parte maior, que é a parte abdominal, é uma cavidade. A segunda parte, que é o tórax, é uma parte de tamanho intermediário. A terceira parte, que é a caixa craniana, que é bem menor. E elas estão numa sequência, assim como estão no santuário o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Muito bem, vamos analisar então as coisas que nós podemos encontrar em cada parte dessa, né? Na parte do átrio, correspondente ao átrio, que é o nosso abdômen, encontramos várias coisas, como várias coisas tinha no átrio lá, mas 2 se destacam e são as maiores. Por exemplo, o estômago